Olá a todos! Este trabalho foi sobre a anatomia da madeira e a sua correlação com a densidade, retratibilidade e anisotropia de 10 espécies comercializadas em Mato Grosso. Foi realizado por Rebeca de Oliveira Monteiro, Edilene Silva Ribeiro, Joaquim Carlos Gonçalves, Larissa Chacondória e Júlia Sonsinho Oliveira. A densidade básica é dada pela quantidade de massa de madeira por volume do material. A retratibilidade é decorrente da saída de água higroscópica, ou seja, daquela presente na parede celular, gerando diminuição nas dimensões da madeira. A anisotropia é o quociente entre a retratibilidade tangencial e radial, e quanto mais próximo seu valor for de 3, mais estável essa madeira é. Todas essas são características físicas de enorme importância para o uso final da madeira e são fortemente definidas pela anatomia da madeira e por sua fração de tecidos. Entretanto, não são muitos estudos sobre esta correlação, focando principalmente apenas na caracterização das espécies quanto às propriedades físicas, sem considerar sua anatomia. Por isso, este trabalho teve o objetivo de testar quais as correlações entre a densidade básica, retratibilidades e anisotropia com a anatomia da madeira e fração de tecidos. Foram utilizadas 10 das 20 espécies empregadas na tese de Ribeiro de 2017 e que são comumente comercializadas no estado de Mato Grosso, que são Hymenolobium petrum, Dipteryx odorata, Imaneia corbaril, Loncocarpus cultratus, Qualia brevipedicellata, Erismum cinato, Lochisia máxima, Coratária longifolia, Euplasta pinnata e Cimaroba amara. Os ensaios físicos contaram com corpos de prova de 2 por 2 por 10 centímetros e a descrição macroscópica foi feita a partir do programa Image Pro Plus, com corpos de prova de 2 por 2 por 5 centímetros. Para a fração de tecidos, foi utilizado um grid de 240 pontos e analisada a proporção de parênquima axial, proporção de raios, proporção de fibras, proporção de parede de vasos e proporção de lume. Os caracteres anatômicos quantitativos mensurados foram a altura e largura de raios, diâmetro e densidade dos vasos. As análises estatísticas foram realizadas por meio do software R, empregando a análise de componentes principais e a análise de correlação de Pearson. Na análise de componentes principais, é possível observar a densidade da madeira com correlação positiva com a proporção de vasos solitários, densidade de vasos, raios por milímetro e proporção de raios, enquanto é negativa com o diâmetro de vaso e proporção de parênquima axial, o que também foi encontrado na análise de Pearson. As retratibilidades possuíram correlação forte entre si e positiva com a altura e largura dos raios, proporção de vasos solitários, proporção de lume e parede de vaso, sem relações negativas muito significativas segundo a análise de Pearson. E a anisotropia teve relação fraca, mas positiva com a proporção de parede de vaso e proporção de lume de vaso, porém nenhuma das duas foi significativa. As espécies de maior densidade tiveram vasos de menor diâmetro, o que faz diminuir a proporção de espaços vazios na madeira, aumentando a quantidade de massa por unidade de volume. Dipteryx odorata, que teve a maior massa específica do estudo, teve vasos de diâmetro reduzido e bem distribuídos, pois sua densidade de vasos foi bem alta. Isso indica um possível trade-off que resulta em um aumento da condutividade sem que ocorra diminuição da resistência mecânica. Já a Cimaroba amara, com a menor densidade do estudo, teve vasos de maior diâmetro, o que impactou a redução na sua densidade, apesar de uma grande proporção de parede de fibras, que, embora não tenham sido correlacionadas à densidade básica nesse estudo, geralmente possuem correlação muito alta com a densidade da madeira. Pode ser, então, que a cimaroba possua grande proporção de fibras, porém com parede menos espessa e maior quantidade de lume. Além disso, é uma espécie de madeira clara, e a quantidade de extrativos pode aumentar significativamente o peso da madeira, o que pode ter ocorrido tanto com Dipteryx odorata como em Maneia corbaril, já que essas são madeiras escuras. A proporção de raios também foi positiva com a densidade e pode ter elevado a densidade de Dipteryx odorata também. Alguns trabalhos na literatura ressaltam que essas células, além da função de armazenamento e condução, podem desempenhar suporte mecânico, principalmente quando uniseriados, que é o caso de Dipteryx odorata. A Euplasta pinnata, que teve raios altos acima de 1 milímetro de altura e também muito largos, teve a maior retratibilidade do estudo. Isso porque raios são células mais sujeitas às variações de umidade da madeira. E esse comportamento também foi visto para a Volquisia máxima. As paredes dos vasos podem ser diretamente correlacionadas à retratibilidade
por conterem a água higroscópica, que é a que efetivamente sai da madeira e causa as variações dimensionais, embora de menor magnitude, considerando que a parede dos vasos é muito pouco espessa. A proporção de lume também atua nas variações dimensionais, podendo fazer com que porções da madeira próximo a vasos de maior lume sejam puxados e contraiam mais. A anisotropia não teve um comportamento que explica a sua variação com a anatomia da madeira. A densidade foi correlacionada sobretudo às características de vaso, podendo indicar trade-off entre resistência mecânica e condutividade, além dos raios também, que podem conferir resistência mecânica em alguns casos, ao contrário do parênquima axial, que tende a diminuir a densidade da madeira. A retratibilidade varia positivamente com a dimensão dos raios, proporção do lume e parede dos vasos, que são elementos do lenho mais suscetíveis às variações de umidade. Já a anisotropia necessita de maiores investigações que possam testar quais variáveis anatômicas podem explicar o seu comportamento. Essas são as principais referências bibliográficas empregadas nesse estudo e muito obrigada por assistir.